Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô mais uma vez aqui no nosso canal, né, para falar para você que está iniciando no cultivo de orquídeas, né? Então, você que é iniciante no cultivo de orquídeas, eu vim dar algumas dicas aqui que eu acho que vai contribuir para que você tenha sucesso no seu cultivo de orquídeas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ju, né, da Orquídeas da Ju. Nós temos um site de vendas, nós temos página no Facebook, onde a gente faz live de vendas. Nós temos o Instagram, que também você pode estar seguindo o nosso Instagram. E você pode adquirir orquídeas através dos números dos celulares que estão aqui, ó. Tá? Você pode entrar em contato, adquirir orquídeas, nós enviamos o catálogo para você. E também, se você quiser participar das nossas lives de vendas, nós fazemos lives 2 vezes por semana no Facebook. É só ir lá e encontrar a nossa página Orquídeas da Ju, começar a seguir a nossa página, que toda vez que nós entrarmos ao vivo lá no Facebook, você vai receber uma notificação. Então, assim, ó, hoje eu quero especificamente falar com você que está iniciando no cultivo de orquídeas, ok? Então, assim, ó, o que acontece muitas vezes é que quando nós estamos iniciando no cultivo de orquídea, nós temos sempre a percepção de que vamos comprar mudinhas de orquídeas, a nossa cabeça já trabalha assim, gente. Vamos comprar mudinhas de orquídeas, porque se morrer, eu não vou perder muito, né? Eu não vou gastar muito dinheiro, né? Hoje, várias pessoas vêm me procurar. Ju, você tem mudinhas de orquídea para vender? Porque eu sou iniciante e eu não tô querendo gastar muito porque eu não sei cuidar, né? E eu digo, eu não vendo mudinhas, tá? E já vou explicar por quê. Principalmente para quem é iniciante. Geralmente, quando você busca o cultivo de orquídeas, que você está querendo buscar algo para fazer um pouco de sentido para sua vida, porque você está estressado, nem todos os casos, tá, gente? Mas tem muita gente, inclusive eu, né? Fiz essa opção de cultivar orquídeas porque eu estava muito estressada, muito ansiosa, né? Às vezes bate uma tristeza que a gente não sabe de onde que vem, você fica assim meio depressivo, você não quer mais saber de nada, né? E eu tava assim no meu emprego e eu queria buscar uma válvula de escape. O que eu fiz? Um amigo meu, ele foi e falou assim, olha, começa a cultivar orquídeas. E eu comecei, ele me deu uma e eu comecei a comprar mais orquídeas e fui comprando e parti, eu vi que eu tava gastando demais, né? E parti para as mudinhas, né? Então eu comprei várias mudinhas de orquídea. E o que aconteceram com essas mudinhas? Morreram todas. Sabe por quê? Porque eu não sabia cuidar, né? Eu não sabia cuidar nem de uma planta adulta, que dirá de uma mudinha que exige cuidados mais especiais, né, gente? É a mesma coisa de um bebê. Um bebê, no início da vida dele, ele exige de cuidados da mãe, ele tem alimentação diferenciada, ele tem alimentação especial, ele exige um pouco mais de atenção, a mãe precisa estar um pouco mais em cima do bebezinho do que de uma pessoa adulta, né? Estou fazendo só uma analogia, tá, gente? Então, assim, ó, quando você está iniciando no seu cultivo de orquídeas, que você quer comprar uma mudinha assim, ó, gente, né? Você, geralmente, quando as pessoas entram nessa parte de cultivo, elas querem algo para poder escapar, vamos dizer assim. Então, você quer ver flores, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Você quer ter esse resultado final aqui, ó. Esse é o resultado final que vai aliviar aquilo que você está sentindo, né? Flores, perfume, gente, perfume, flores, perfume. Esse é o resultado final que todo orquidófilo quer, tá? Aí você compra uma mudinha assim, ó. Ela demora, em média, 3, 4, até 5 anos para florescer.
e você já estava ansioso, e você foi lá e comprou uma mudinha dessa daqui, e você não consegue ver o resultado final, que são as flores. Você não consegue aliviar aquilo que você está sentindo através da floração. Então, isso te gera um pouco mais de ansiedade, tá? E outra coisa, uma mudinha assim, ela necessita de uma rega diferenciada, ela necessita de uma iluminação diferenciada, ela necessita de uma adubação diferenciada. Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas que compram, elas não têm essa noção de tudo o que esses bebezinhos necessitam. E acabam fazendo o quê? Acabam matando essas orquídeas mudinhas que compram. São raras as pessoas que estão iniciando no cultivo de orquídea, gente, que consegue ter um cultivo que consegue chegar a fazer a planta chegar na vida adulta, tá? Então, o que que acontece? Você compra essas mudinhas aqui. Eu tive muitas dificuldades, eu tenho muitas dificuldades até hoje. Quando eu compro mudinha assim, eu chego a perder em média 20, 25%, porque acaba morrendo mesmo, tá, gente? Essas aqui estão mais bonitinhas, foram as que eu peguei. Mas elas têm uma dificuldade maior de cultivo, elas têm uma necessidade diferenciada de cultivo, né? De adubação, de rega, de luminosidade, que são os fatores essenciais para que ela possa se desenvolver, né? Então, assim, ó, você compra essa daqui, gente, por exemplo, tá vendo essa mudinha aqui, ó? Ela é a mesma espécie dessa daqui, ó. Tá vendo? Ela é a mesma espécie dessa daqui. Essa é um anósmo. Essa mudinha aqui, gente, para chegar nesse patamar aqui, ó, ela vai mais ou menos uns 5, 6 anos para chegar naquilo ali. Então, você compra uma mudinha dessa daqui, ó, e você não vê flores, e você vai ficando ansioso, ou acaba matando. E geralmente as pessoas que acabam matando, excesso de rega, gente, excesso de rega, tá? Então, eu não aconselho você, que é iniciante, começar com mudinhas, tá? Faça o seguinte, ao invés de comprar mudinhas, vai juntando dinheiro e compre uma planta, no mínimo, pré-adulta. Ó, essa é uma planta pré-adulta, ela já está enraizada, ela é uma planta ela é uma planta já estabilizada, uma planta enraizada, já estabilizada, tá? Então, o que que acontece? Você vai comprar uma planta dessa daqui, ela o ano que vem ela já vai dar flor. E você não vai ter problemas com que ela morra, vamos dizer assim, porque ela não tem a necessidade dos mesmos cuidados especiais dessa daqui, ó. Ela não tem a mesma necessidade. Você tem que acertar na rega, é claro. Você tem que acertar na luminosidade, é claro. Você tem que adubar, mas ela é diferente dessa daqui. Não necessita de tanta atenção. É aquilo que eu fiz a comparação. Essa daqui é um bebezinho. Além de você dar isso, você tem que dar aquela atenção o tempo inteiro em cima dela. Essa aqui é uma planta pré-adulta. O que a gente faz com pré-adulta? A gente cuida, a gente dá água, a gente dá comida, né? A gente pega uma vitamina D, mas a gente não precisa ficar tanto em cima. Ó, essa daqui é uma planta pré-adulta. Essa daqui também é uma planta pré-adulta, gente. Já é uma planta estabilizada, é uma planta enraizada, que você vai chegar aí, você vai plantar ela na sua casa, ela vai se desenvolver, né? Ou então você já compra uma planta adulta, ó, né? Tá vendo aqui, ó? Que logo, logo você vai ter flores, ó. Aqui tem flores dela, que são flores laranjadas, que estão aqui, ó. Essa é a mesma, tá? Então, deixa eu pegar ali pra vocês. Essa planta aqui, ó, por exemplo, opa, ela já é uma planta adulta. Você vai receber ela aí e com certeza na próxima estação ela já vai florescer, gente, ó. Essa daqui é uma cor laranjada, tá? Então, o que que acontece? Você não vai ter problemas de cultivar ela, exceto se você regar demais até matar ela afogada.
mas você não vai ter problemas para regar, para cultivar ela. Tá vendo aqui, ó? Ela é uma planta de fácil cultivo, é uma planta que enraiza fácil, é uma planta que vem brotação fácil, uma planta que dá bastante flores. E esse é o resultado final para quem está procurando cultivar orquídea, para você que é iniciante. O resultado final são as flores. Se você não tiver flores, você não tem resultado final, certo? Tem gente que cultiva e às vezes não dá flor. Ju, mas o que eu faço para dar flor? Rega correta, iluminação correta, e quando eu falo iluminação correta, não é sol direto. E adubação, gente, adubação, só isso. Você não precisa nem adubar muito, basta você colocar um adubo orgânico ali, que ele já é completo, que ele já vai ajudar no enraizamento, ele já vai ajudar na floração, ele já vai ajudar na estabilidade da planta, a planta ficar verdinha, a planta ficar bonita, com as folhas bonitas, né? Ter bulbos bonitos e, de repente, até um adubo de liberação lenta, que também ajuda bastante. Isso você vai colocar a cada 3 meses, né? Mas aqui a gente está sempre ensinando, sempre falando sobre cultivo, sempre falando sobre adubação. Então, assim, ó, você que está iniciando agora no cultivo de orquídea, né? Olha só, essa é uma planta adulta. Olha que linda essa daqui, ó. Para vocês verem, essa aqui é uma intermédia, é o que eu tenho com flores aqui agora. Então, assim, ó, essa é uma planta para você comprar, para você que está iniciando e começar a cultivar. É uma planta que já está toda enraizada. Vocês entenderam? Às vezes mais vale você comprar uma planta dessa daqui do que comprar 10 plantas assim. Eu tô falando com você que é iniciante, tá? Eu tô falando com você que é iniciante. Porque aquilo que eu falo, você compra 10 plantas dessa daqui, quando você poderia comprar 2 assim, ó. 2, né? Mais vale você ter 2 assim, que você sabe que não vai ter problema, que você vai conseguir cultivar, porque ela é uma planta que ela já está estabilizada, enraizada, do que você ter 10 dessa daqui que você não tem a menor noção de como cultivar. Vocês entenderam? Então, assim, daí você compra essas mudinhas, o que que vai acontecer? Você vai errar na rega, é porque você está aprendendo. Você tem que concordar comigo, você vai errar na rega, né? E aí você vai matar a sua orquídea. Aí depois vem aquela desculpa, assim, aquela sensação, assim, de que pelo menos, né? Ah, mas eu paguei baratinho, então não perdi tanto. Se fosse uma planta adulta, eu ia perder bem mais. Mas se fosse uma planta adulta, você não ia perder, gente. Essa que é a questão. É muito difícil você perder uma planta adulta, né? Só se você fizer muita coisa errada mesmo. Mas é muito difícil você perder uma planta adulta. Então, assim, não vem com aquela sensação de que, eu perdi, pelo menos era mudinha. Eu sei porque aconteceu isso comigo. Eu perdi aquelas 10 mudinhas lá, mas eu paguei baratinho nelas, não tem problema não. Gente, não é assim. Então, assim, você que está iniciando, coloca os prós e os contras, tá? Porque, assim, qual é o pró de você ter a mudinha pequenininha? É só o valor que você vai pagar, que vai ser menor, e a quantidade de plantas que você vai adquirir. Quais são os contras de você ter uma planta pequenininha, uma mudinha, para você que é iniciante? Você corre o risco de matar ela, você vai perder a planta, né? Você vai perder o dinheiro, por mais que seja mais barata, mas você vai perder. Você vai gastar muito mais com adubo, você vai gastar muito mais com rega, você vai gastar muito mais o seu tempo, vai demorar muito mais para você ter flor, para você ter aquela sensação de que você conseguiu cuidar e você conseguiu ver o resultado final. Vai demorar muito mais tempo para você ver as flores, né? Então, esses são os contras de você comprar mudinhas pequenininhas. Então, assim, ó, quando você for adquirir mudinhas de orquídea, gente, opte por plantas no mínimo pré-adultas, tá? Esse é um conselho que eu dou para vocês, porque eu passei por isso, perdi muitas plantas no início por não saber cuidar e achar que se eu perdesse, eu estava perdendo pouco dinheiro. Se eu comprasse plantas adultas, eu iria perder muito mais. Só que se eu comprasse plantas adultas, elas não iriam morrer, gente. Por quê? Porque elas são muito mais fáceis de cuidar. Então, vamos às dicas agora para o cultivo para você que é iniciante. A rega você faz somente quando a planta está seca.
Grave isso, gente. Leve isso para o seu cultivo. A rega só é feita quando a planta está seca. Você pode matar uma orquídea por excesso de água, mas você não vai matá-la por falta de água, tá? Excesso de água você mata a planta. Então, às vezes, você está regando e a planta está murcha. Eu não tenho nenhuma aqui. Às vezes, você está regando, a planta está murcha. E você acha que é desidratação. Você vai achar que aquilo ali é falta de água. Caiu alguma coisa ali atrás. Você vai achar que aquilo ali é falta de água. Quando, na verdade, é excesso de água. Aí o que vai acontecer? Você vai ver uma planta murcha, desidratada e vai regar. Aí você vai, nossa, mas eu tô regando e a planta continua desidratada e vai regar mais, né? Nossa, mas a planta continua desidratada e vai regar mais. E quanto mais você regar, mais você vai matar a sua orquídea. Por quê? O excesso de rega apodrece as raízes. E as raízes, gente, ela precisa dessas pontas verdinhas aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá vendo ali essas pontas verdinhas? É através dessas pontinhas que ela vai fazer a captação de água. É através dessas pontinhas que ela vai respirar, ó. Tá vendo aqui essas pontinhas? É através disso daqui, gente, que a planta vai adquirir os nutrientes que ela precisa para sobreviver. Então, nunca corte raízes boas, raízes verdes. Tem esse detalhe também. Não faça igual eu fiz quando eu iniciei, fui lá e cortei todas as raízes que estavam para fora. Cortei tudinho, matei a planta, né? Matei a planta. Então, gente, quando vocês verem que uma orquídea está murchando, ou é caramujo, né? Ou é caramujo, que caramujo ele dá ele faz isso, ele suga, ele come na realidade essas pontas verdinhas aqui, ó. Ele vai comendo as raízes, que ele tá por dentro ali, ele vai comendo as raízes e isso faz com que a planta vá murchando, né? Como eu disse, ela respira, ela capta água, tudo por aqui. Se isso daqui não existe, ela não tem mais como sobreviver, porque ela não vai ter mais como captar água, ela não vai ter mais como fazer a fotossíntese dela, respirar. Então, isso daqui é o principal. Então, quando a planta está murcha, você cuide, porque pode ser o excesso de rega, tá? Você tem que acertar o substrato, né? Outra dica. Por exemplo, tem gente que planta só na brita. Se você planta só na brita, o que vai acontecer? Ela precisa de mais regas do que o normal, né? Vocês têm que concordar comigo. Se você planta num substrato de casca de pinos, carvão, né? Ela vai precisar de menos rega, porque é um substrato que ele consegue segurar um pouco de umidade, né? E tem gente que pega a orquídea que é de epífita, né? Vamos dizer assim, que a gente planta em carvão, casca de pinos, em isopor, em brita, e vai e coloca na terra, gente. Não é assim que funciona. Se coloca na terra, a orquídea não se desenvolve. Ela não é uma orquídea terrestre, ela é uma orquídea epífita. E epífita, ela se desenvolve em troncos de árvores, ela se desenvolve em substrato de casca de pinos, de carvão, de isopor. É assim que ela sobrevive, né? A escolha do vaso. Ju, mas eu vou plantar em vaso de plástico, vou plantar em vaso de barro. Aí é você que vai decidir como você quer fazer. É a questão de custo, é a questão de onde você vai colocar essas orquídeas, se você vai colocar em bancadas, se você vai pendurar, porque o vaso de barro é um pouco mais pesado para colocar em bancadas. Você define. E conforme você for plantando e cultivando, você vai vendo a reação da sua orquídea, né? Então, assim, de repente, você mora num local muito seco, que se você colocar um vasinho de barro, ele vai secar muito rápido, você vai ter que fazer mais regas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Outra coisa, gente, compre orquídeas não porque vocês estão achando lindas e maravilhosas. O que eu quero dizer com isso? Compre orquídeas de acordo com o clima da sua região, tá? Compre orquídeas de acordo com o clima da sua região. Muitas vezes, por exemplo, aqui é um clima quente, seco, né? Aqui é onde eu estou. Aqui eu não consigo fazer florescer cibídium, gente. Não vai, não adianta. Eu não consigo fazer florescer o cibídium, tá? Por quê?
Porque, a princípio, ele tem uma técnica de manejo para você fazer florescer em lugares mais quentes, mas ele gosta de lugares mais frios. Então, para que eu vou comprar um cibídio que gosta de lugar mais frio e trazer ele para um lugar tão quente igual aqui, e daí eu vou matar ele e depois eu vou dizer assim, eu não sei cuidar de orquídea não, minhas orquídeas morrem tudo. É claro que você não sabe, porque você não está comprando a orquídea de acordo com o clima da sua região, tá? Por exemplo, tem a Maxillaria schunkeana. Ela é uma orquídea que ela gosta de um pouco mais de umidade, né? Então eu preciso estar regando ela todos os dias. A carinha de macaco é uma orquídea linda, mas eu não consigo cultivar porque ela precisa de umidade. E quando eu falo umidade, gente, não é água, é umidade relativa do ar. Vocês estão entendendo? Quando eu falo umidade, não é água, é umidade do ar. E aqui eu não tenho umidade do ar, então eu não consigo cultivar a bendita carinha de macaco aqui, gente. Vocês entenderam? Para eu cultivar a carinha de macaco aqui, eu tenho que criar um ambiente dentro de uma estufa que reproduz exatamente o ambiente natural dela. É isso que vocês têm que levar em consideração, tá? Outra coisa que eu tenho dificuldade de cultivo, não que eu não consiga, essa eu consigo, mas eu tenho dificuldade. Vandas, né? Vandas gostam de ambiente mais úmido. Aqui eu tenho vandas aqui fora, que tá aqui atrás de mim, aqui na minha frente, aliás. Vanda gosta de mais umidade. Eu tenho que molhar as pedras aqui 3 vezes por dia para ver se eu consigo cultivar vanda, gente. Então, compre orquídeas de acordo com o clima da sua região. Não queira forçar a barra, não queira comprar uma orquídea que não vai na sua região e fazer ela, que depois você vai dizer que ela morreu, você vai dizer que você não sabe cuidar, né? Outra coisa, não leve a orquídea para dentro de casa. Se for uma Cattleya gosta de claridade, gente, ó, um sombrite de 70%, né, um sombrite de 70% consegue passar 30% de claridade, ela vai se adaptar bem, dependendo do lugar, dependendo da região, talvez até tenha que ser um 80, ou dependendo da região, pode ser um 50, tá? Por quê? Porque ela se adapta bem em local quente, ela gosta de ambiente mais quente, mais claro, né, isso vai fazer ela florescer mais. Tá, gente? Porque a orquídea, se ela ficar num ambiente escuro, as Cattleyas, elas não vão florescer. Quer levar para dentro de casa? Cultiva Phalaenopsis. Mas mesmo as Phalaenopsis, você tem que colocar numa janela onde pega claridade, gente. Então, assim, esses são os erros que muitas vezes os iniciantes cometem. Pega uma orquídea assim e leva para dentro de casa. Ela não vai se desenvolver, gente. Ela não vai se desenvolver. Ela precisa de claridade para se desenvolver. Aqui o sombrite, ó, 70%, entendeu? A minha estufa ali, o sombrite, 70%. Então, você que é iniciante, né? Se você quer iniciar no cultivo de orquídeas de verdade, procure primeiro comprar uma orquídea no mínimo pré-adulta, porque senão você vai perder realmente, tá? Compre uma orquídea no mínimo pré-adulta ou adulta, compre menos, vá acertando os cultivos aos poucos. Quando você vê que realmente as suas orquídeas estão se desenvolvendo, aí você vai comprar as mudinhas, tá? Então, assim, eu aconselho você, no mínimo, comprar as orquídeas pré-adulta, vai cuidando, vai vendo como ela se comporta, vai aprendendo a cultivar. Depois que você souber cultivar, aí você parte para as mudinhas. Porque se você partir para as mudinhas primeiro, e você está aprendendo ainda, e você não conseguir acertar o seu cultivo, você vai matar elas e vai falar assim, orquídea é uma planta difícil de cuidar. E não é, tá, gente? Olha aqui, ó. Olha esse resultado aqui. Olha só. Então, compre uma mudinha dessa, ao invés de comprar, sei lá, o preço dessa daqui vai dar 6 dessa daqui, ó. Pra que você vai comprar 6 dessa daqui, se você já pode ter uma só dessa daqui, ó, linda e maravilhosa, já florescendo, né, que já tá enraizada, olha isso aqui, ó, cheia de raiz. Essa daqui é uma orquídea que você não vai ter problema. Orquídea dendróbio, por exemplo, é uma orquídea muito fácil de cuidar. E tem várias espécies de dendróbio. Esse daqui que eu mostrei para vocês são os anósmo. Mas tem agregato, que é fácil de cuidar. Tem os Tirsinflorum, que é Tirsinflorum, Densiflorum, Mosmia, tudo fácil de cuidar. São plantas de fácil adaptação no calor, por exemplo. Se você mora numa área tropical,
né, num clima mais tropical, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul já é um pouco mais frio, mas mesmo assim ele se desenvolve bem, é só saber cultivar, gente. Então fica aqui a minha dica para você que é iniciante e quer começar. Primeira dica, não compre mudinhas, compre uma planta no mínimo pré-adulta, para você não correr o risco de perder. Segunda, regue a sua orquídea quando ela estiver seca, somente, tá? Excesso de água mata a orquídea, falta de água não mata. Terceira dica, claridade para ela, não leve a sua orquídea para dentro de casa, não coloque a sua orquídea exposta ao sol diretamente, dê apenas claridade para ela, tá? E a quarta dica, adube, pelo menos com adubinho orgânico, gente. A gente tem um adubo bocacha aqui, pelo menos com adubo orgânico, porque ela precisa de comidinha para poder se desenvolver. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para você que é iniciante, se quiser adquirir orquídeas, ó, é só chamar nesse telefone que tá aqui, que a gente vende orquídeas para você. Mas já de antemão, eu não trabalho com mudinhas, tá, gente? Não trabalho, porque eu tive muitos relatos de gente que começaram a cultivar orquídea e que daí as mudinhas, compraram mudinhas, morreram e vieram para mim chorando, dizendo assim que compraram as mudinhas e as mudinhas morreram. Como se a culpa fosse minha, a culpa não era minha. Eu vendi as mudinhas. Porém, é a questão do cultivo, de ter a experiência de cultivar. Então, assim, eu não quero mais relato triste, por isso eu não vendo mais mudinha, tá? Então, as pessoas que compraram mudinhas no passado, que acabaram perdendo, chegaram depois à conclusão de que elas deveriam ter investido um pouco mais ou diminuído a quantidade de plantas e comprado umas mudas no mínimo pré-adulta. Tá bom, gente? Ó, beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal aqui, compartilhe com as pessoas que vocês acham que de repente gostam de orquídea, que queiram iniciar nesse cultivo ou que estão passando por algum momento de tristeza, algum momento de ansiedade, de depressão, de estresse, que isso é um hobby, gente. Orquídea, cultivar orquídea é vida. É vida, quando você vê aquela planta, não só as flores, mas quando você vê as raízes verdinha, aquela planta ficando bonita, assim, você fica muito feliz. Você pode ter certeza que não tem ninguém triste que cultiva orquídea, eu sempre falo isso. Então, gente, se vocês precisarem de plantas, é só entrar em contato, assista as nossas lives de venda lá no Facebook, nós estamos esperando por você. E se inscreve aqui no vídeo, gente, no canal, para poder seguir a gente. Se inscreve no canal, ajuda a divulgar o canal, que vocês sabem que isso é muito importante para mim, né? E daí, ó, depois que vocês tiverem um resultado desse daqui, vocês voltem aqui e me contem, tá? Se valeu a pena ou não você ter comprado uma orquídea já pré-adulta. Tá bom, gente? Ó, beijo, fiquem com Deus.